A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse de João. A palavra Apocalipse, derivada do grego apocalipsis, no latim é revelativo, que significa revelar, expor à vista e metaforicamente, descobrir uma verdade que se acha oculta. Então esse é o significado da palavra Apocalipse, em grego e em latim. O livro do Apocalipse de João é o último livro do Novo Testamento, também denominado Livro das Revelações. Deu-se-lhe este nome por ser o livro que, no começo, tem por fim descobrir as coisas que sempre deveriam acontecer, as reveladas por Deus e Jesus Cristo, e que este enviou por seu anjo a seu servo João para serem comunicadas aos cristãos sobre o fim dos tempos. Então esse livro é chamado de Revelação por causa do começo, da introdução, que diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Jesus mandou o anjo para dizer a João, para escrever tudo aquilo que ele queria dizer sobre as igrejas, o futuro das igrejas no mundo todo. O propósito desse livro é mostrar a seus servos, verdadeiros crentes de todos os séculos, o que deve acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Na expressão brevemente deve acontecer, significa que pode acontecer a qualquer momento, quer dizer, pode ser agora ou pode demorar muito, então não se tem ideia quando, porque nem Jesus nem os anjos sabem, quem sabe só é Deus. Jesus mesmo declara isso, O autor do livro do Apocalipse era judeu, cristão, dotado de espírito observador, muito familiarizado com as lições do Antigo Testamento e com as formas literárias nelas contidas. Ele deu uma rara habilidade para moldar as profecias características de Daniel e Ezequiel de modo a descrever o conflito da igreja e sua glória final. Então veja que João ele tinha ideia do que ele estava falando, porque ele também conhecia as profecias de Daniel e de Ezequiel sobre o final dos tempos, e provavelmente também de Isaías. João era de fato o autor desse livro, onde seu nome figura em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, 4 e 9, e no Apocalipse capítulo 22, no versículo 8. Então aparece seu nome ali com referência a este livro, então não tem como discutir. Com respeito da data em que foi escrito o livro do Apocalipse, existem duas opiniões distintas. Então, são duas opiniões. A primeira, as evidências em Apocalipse indicam que foi escrito durante o período de extrema perseguição dos cristãos, que possivelmente tenha começado com Nero depois do grande fogo que quase destruiu Roma, em julho de 64 depois de Cristo, que continuou até o seu suicídio em junho de 68 depois de Cristo, onde Nero culpou este incidente que fora os cristãos que atearam fogo em Roma. Então veja que a perseguição de Nero foi brutal contra os cristãos, Eles eram até postos nas arenas para lutar com os leões, para lutar com os gladiadores, para serem mortos. E era um evento que a cidade toda participava, Veja que era um evento terrível, para os cristãos. Segundo esta visão, o livro de Apocalipse foi escrito 2 anos antes da destruição de Jerusalém, em setembro de 70, no ano 70 depois de Cristo, A segunda interpretação: esse livro foi escrito com base em declarações isoladas pelos patriarcas da igreja primitiva, onde alguns intérpretes datam o livro perto do final do reino de Domiciano, que foi entre 81 a 96 depois de Cristo, no ano 81 até o ano 96 depois de Cristo. Depois de João ter fugido de Éfeso, existem provas muito abundantes dando a prisão do apóstolo na ilha de Patmos,
ordenada por Domiciano, e seu regresso a Éfeso depois da morte daquele tirano. Então esses dois ramos, né, de identificação de quando foi escrito o livro do Apocalipse, né? Então cada um tem um jeito de falar sobre quando foi escrito, mas isso não importa, importa é que ele foi escrito para que serve para hoje, até hoje serve para nós, né? A interpretação futurista que vê no livro sobre as predições e acontecimentos ainda não realizados oferece uma certa dificuldade, pois todas as profecias desse livro estão ligadas intimamente com a situação da igreja e do profeta que foi dirigido, João, né? Essas interpretações simbólicas e espiritual que considera as visões como figuras representativas de certas verdades ou de certos princípios destinados a ter lugar na história da igreja com o fim de animar e confortar a igreja de Cristo até que ele volte cheio de glória para o julgamento final. A mensagem central do livro de Apocalipse, que é né, o Deus Todo-Poderoso reina. Então essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Está lá em Apocalipse 19, 6. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Este tema é validado na história devido à vitória do Cordeiro, que é o Senhor dos senhores e Pai dos reis. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão com o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Esses dois versículos resumem a mensagem do livro de Apocalipse. Vamos ver o conteúdo. Qual é o conteúdo do livro de Apocalipse? Primeiro a introdução e o título desse livro, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 ao 8. A visão de Cristo glorificado. Então vamos começar aqui. Mensagens às 7 igrejas da Ásia. Está no livro de Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 9 até o capítulo 3, versículo 22. Deste versículo em diante não se fala mais das igrejas cristãs, pois as mesmas serão arrebatadas antes do anticristo se manifestar. Está lá no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 2, 3 e 4. Tá? Depois vocês dão uma lidinha lá. A visão em que Deus aparece presidindo o destino do universo. Está lá em Apocalipse 4. A visão do livro selado com 7 selos. Está no livro de Apocalipse 5. A abertura dos 7 selos. Está no livro de Apocalipse 6 capítulo 6 até Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Pois vem as 7 trombetas. Está lá no livro de Apocalipse capítulo 8, no versículo 2 até o versículo 9. João come um livro que é trazido dos céus. Apocalipse 10. Aí vem as 2 testemunhas, Apocalipse 11, versículo 1 a 14. Depois, se vocês querem saber quem é a testemunha, veja lá, nesse canal tem um vídeo sobre as 2 testemunhas. A 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 19. Aí encerra as 7 trombetas. A visão que aparece à igreja na figura de uma mulher que dá a luz. Então essa visão era Maria, né, que o diabo queria, desde o começo, queria já perseguir a Jesus Cristo para matar ele. E ela foi e se escondeu lá no Egito por um bom período de tempo. Na Bíblia diz mais ou menos 3 anos e meio. Ele conta que lança o dragão, né, e lhe faz guerra. Então você veja que o dragão, né, é Satanás, né? Então está lá em Apocalipse capítulo 12. A visão de animais e de que Satanás se serve como seus agentes. Apocalipse capítulo 13. A visão da igreja militante.
Apocalipse capítulo 14, do 1 ao 5. A conquista do Evangelho de Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 a 20. A visão dos 7 anjos com as 7 taças contendo as últimas pragas. Está no Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16. A visão da grande prostituta, Babilônia. Está lá em Apocalipse capítulo 17. A vitória de Cristo e a queda da Babilônia. Está lá no Apocalipse capítulo 18 até o capítulo 19, do versículo 1 ao 10. A vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Está lá em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 21, quando eles são lançados vivos no lago do fogo do inferno. O milênio. Satanás é amarrado por 1000 anos, está lá em Apocalipse 20, depois ele é solto e aí vem o juízo final. Novos céus e nova terra, Apocalipse capítulo 21, e a nova Jerusalém e a sua glória final. Está lá em Apocalipse 22, do versículo 1 ao 5. Depois vem censuras, repreensões e promessas finais. Apocalipse 22, do versículo 6 ao 21. E por aí encerra o livro do Apocalipse, no último versículo, falando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. João escreveu, vamos só ver aqui quais são os livros que João escreveu. João escreveu o Evangelho segundo João, as 3 epístolas de João, ou as cartas de João, e o último livro da Bíblia, o Apocalipse, perfazendo no total 5 livros no Novo Testamento. E aqui nós encerramos a primeira parte dos escritores da Bíblia, falando dos 4 principais escritores, do livro lá, falamos sobre Mateus, Marcos, falamos sobre Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos, e João, que escreveu esses 5 livros. Essa é a primeira parte dos escritores da Bíblia. Você que gostou, deixa aí seu joinha, compartilhe com seus amigos, e você que não é inscrito, inscreva-se, que ainda tem muito mais coisas para nós conhecermos da palavra, porque a palavra de Deus se renova todo dia, e todo dia nós temos novas revelações da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.